Acabei de chegar de São Januário, fui lá assistir Vasco Internacional. Nem ia no jogo, mas o Vasco abriu uma carga extra ali de ingressos, 5h30 da tarde, e eu decidi que iria ver o jogo do Vasco contra o Inter. Eu já sabia que era um jogo muito difícil, muito complicado, mas vocês não sabem como é triste e como é dolorido pra mim ter que vir aqui analisar mais uma derrota do Vasco. E da forma que foi. O Vasco não jogou futebol, o Vasco não competiu com o Internacional. A gente teve uma partida que o Inter não fez um jogo brilhante. O Inter não criou diversas chances de gol, diversas oportunidades. E nem precisa disso para você vencer o Vasco atualmente. O Vasco chega à sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Se você somar os placares dos últimos jogos do Vasco, tá 7-0, o Vasco nem gol mais tá fazendo. E é isso que o torcedor tem que passar. É isso que o torcedor do Vasco tem que passar. A gente tem que ter paciência, né? A nossa projeção para a próxima temporada é o quê? Se o Vasco não virar SAF, é a gente brigar contra o rebaixamento, infelizmente. Sem dinheiro não dá para montar um time competitivo. Se esse time aí do Vasco teve até um certo investimento financeiro, você pegar o Vasco, comprou alguns desses jogadores, a maioria, e mesmo assim a gente tá na situação que tá, porque foi feito futebol de uma maneira errada no Vasco. Mas sem dinheiro vai ficar muito mais complicado para você conseguir buscar bons jogadores. Você pega hoje o time do Vasco, a gente pode sim falar que é um bando dentro de campo que tem somente uma jogada. Tentar buscar a lateral para um cruzamento com o Piton ou um cruzamento com o Paulo Henrique do outro lado. Fora isso, o Vasco não joga por dentro. O Vasco não consegue trocar passes, o Vasco não consegue tricotar uma jogada. O Vasco não consegue dar esperança ao seu torcedor quando tá tentando trabalhar a bola de que vai sair algo positivo. É só esperar. Bola no paê, ultrapassagem do Piton e cruzamento para a área. Os cruzamentos estão sendo errados. Ou do outro lado, tentar com o Maxime e com o Paulo Henrique. E dá errado também. Aí o Vasco tem como opção para jogar com um ponto esquerdo no seu elenco o Leandrinho, que é um lateral da base que tá jogando improvisado. Que elenco é esse que o Vasco tem? Tudo bem? Sem David, sem Adson, a gente já sabia que cairia o nível de atuações do time do Vasco. Mas não é que caiu, é que acabou. O time do Vasco derreteu completamente. Graças a Deus já temos 43 pontos. É terminar a pontuação que resta, ganhar esse jogo em casa aí contra o Atlético Goianiense, buscar quem sabe um empate, mais uma vitória no campeonato. E pronto. Com esse time do Vasco jogando da forma que tá, não tem como a gente sonhar com o Libertadores da América. Temos que ser realistas. E aí a gente tem um jogo hoje do Vasco contra o Inter que o Rafael Paiva decide iniciar com o Galdames, que é um jogador que o torcedor já pega no pé. E o Galdames precisou fazer um bom jogo contra o Bahia para ele já tomar a vaga de titular do Hugo Moura. Vai entender. Ele colocou o Maxime para jogar e o Maxime é um jogador que ele tenta, mas ele também tá errando muito. Eu posso até pegar e falar pra vocês, pô, mas o Maxime não é ponta. Realmente não é ponta, mas ele tá errando muito no time do Vasco. Ele não tá conseguindo competir. Você vê que ele tá em uma rotação diferente dos demais jogadores ali, principalmente do Internacional. Em todo momento do jogo, o Internacional tinha superioridade numérica nos setores. Em todo momento do jogo, o Internacional conseguia ter mais qualidade e também mais cabeça para trocar passes. E também mais cabeça para trocar passes. E aí você vai me falar, não, só o time do Inter é melhor tecnicamente. É, sim, o time do Inter é melhor tecnicamente, eu concordo contigo. Mas taticamente o Inter também foi superior hoje ao time do Vasco. O Vasco não conseguiu competir taticamente com o Internacional. O Vasco nem tem a opção de tentar marcar pressão quando você tem o Verratti e o Payet lá na frente, porque são jogadores que não aguentam. E mais uma derrota pra gente no campeonato. E aí a gente vai bater em quem? É no Rafael Paiva, é no Pedrinho, é no Maxime, é no Ryan, é no outro jogador. Qual foi a chance de gol hoje que o Vasco teve na partida? A chance de gol. Um lance do Verratti que ele disparou ali no final com o símbolo nas próprias pernas. O Vasco não produz, o Vasco não joga futebol, é muito triste. Eu tenho que falar isso aqui pra vocês. Porque você lá na arquibancada você vê a angústia do... Porque somente na arquibancada você vê a angústia do torcedor, o sofrimento do torcedor, o cara que sai do trabalho, que às vezes também já foi pra faculdade, sai cansado, mas vai ao estádio ver o jogo. O cara que paga o seu ingresso, que paga o seu sócio torcedor, que não é nada barato, pra ir no jogo do Vasco. Gasta com gasolina ou gasta com condução. E o time dentro de campo é isso. O time que não compete fisicamente, tecnicamente e nada. 2025 o Vasco precisa de uma reformulação. E sem dinheiro
sem SAF, vai ser muito difícil a gente conseguir ter essa reformulação. Sem uma injeção de dinheiro vai ser muito difícil o Vasco conseguir contratar jogadores melhores do que os que já tem atualmente no seu elenco. Essa é a nossa triste situação atual, cara. Aí, rapaziada, Vasco versus Internacional. Um jogo que o Vasco não competiu, né, irmão? O Vasco só tinha essa jogada, tentar ali com o Lucas Piton, com o Leandrinho, um possível cruzamento, aí no caso foi uma finalização. Mas você viu um time do Inter mais lúcido do que o Vasco dentro de campo quando tinha posse de bola. O Vasco não conseguia em momento algum recuperar a segunda bola e imprensar o Inter contra o seu campo. Era o contrário, o jogo acontecia nessa zona aqui. Era o Inter com a bola e ganhando as segundas bolas o tempo todo. Aí você não sai da pressão, você não consegue ter alívio, você não tem escape. Tentativa de chute média a longa distância do Payet. Cara, o Vasco não consegue elaborar as jogadas e isso me deixa tão... Sabe quando aquele sentimento de raiva vai embora e fica o sentimento de angústia, de tristeza? Quando você vai até perdendo as forças para reclamar? Confesso que eu tô assim. Eu sei que o Payet sofre a falta. É muito triste, irmão. É muito triste o que aconteceu hoje com o Vasco. Existem várias formas de você perder no futebol. Tu pode perder, às vezes, até jogando bem. Tu pode perder, às vezes, até jogando mal, mas você tem oportunidade de gol. Às vezes você perde também. Joga mal, mas você briga, você luta. Você vê que poderia ter vencido de alguma forma o jogo. E hoje, em momento algum, eu senti que o Vasco poderia ganhar do Inter. Essa bola aí do Verratti letra. Ele furou a letra na real, né, cara? Ele conseguiu tocar só de raspão. Mas uma coisa é certa. Para a próxima temporada, o Vasco vai precisar contratar um centroavante com uma característica diferente da do Verratti. Para você ter alternativas no jogo, um centroavante de mais velocidade, talvez, mas que também tenha força física. Eu particularmente gosto muito de atacantes que têm uma boa velocidade. Mais uma falta ali em cima do Payet. Teve esse lance aí do Galdames sendo humilhado pelo Alan Patrick. Que é normal, o Galdames sempre chega atrasado nas jogadas, cara. É incrível. Parece que ele faz de sacanagem. Toda jogada ele chega atrasado. Toda jogada ele chega atrasado, irmão. Eu lancei que o Paulo Henrique leva esse drible do Wesley. Wesley que fez o gol. Que teve pra vir pro Vasco, né, no início do ano. Tentativa aí do Payet pro Matheus Carvalho. Ele chuta a bola travada e o René tira. Ela que poderia entrar no gol. Não sei se ela tinha direção do gol, mas o René tava lá pra conferir. Bola pro Verratti. E iria fazer o gol, né? Mas demorou demais pra chutar. Depois o Bandeirinha deu até impedimento. Não sei se tava, se não tava. Deprimente o jogo hoje do Vasco, rapaziada. Deprimente. Tentativa aí de chute do Borré, que ela vai por cima do gol. E o que que eu falo agora pro torcedor do Vasco? Qual é a nossa expectativa? Mais uma tentativa de chute do Internacional. O segundo tempo foi uma vergonha pro Vasco. O Vasco jogando dentro de casa não consegue se impor, não consegue ter a posse de bola no campo de ataque, não consegue trabalhar uma jogada, não consegue triangular nada. Tava na cara que o gol do Inter ia sair a qualquer momento. Teve essa chance do Borré, o João Vitor tirou a bola. Depois que o Léo Jardim fez a defesa. A zaga do Vasco dormiu completamente, o Léo dando condição. E aí você vai vendo, o Inter vai começando a ter volume de jogo, recupera a segunda bola, se mantém no campo de ataque, gira a bola de um lado pro outro. É a cartilha certa de que daqui a pouco vai sair o gol, daqui a pouco o Vasco vai levar o gol. Esse lance me deu uma irritação do Emerson Rodrigues absurda. É um jogador que ele é irritante, o Emerson Rodrigues. E aí o gol do Inter, né? Ninguém na entrada da área. Quantos gols a gente já não viu o Vasco levar dessa maneira? Olha o espaço que tem o Wesley para chutar, para finalizar. Quantos gols mais são precisos para o Vasco resolver esse problema na frente da sua zaga? Passa treinador, passa jogador e nunca muda. E aí vai lá o Inter, tira onda, dança, brinca.
E o Léo afastando, né, a bola. Tem que sair do pé do Léo, cara. Tem que sair do pé do Léo. Olha o chutinho de moça dele. Vai lá. Vai lá, Wesley. Faz o gol. Pelo amor de Deus, cara. O time do Vasco é isso. Não consegue sair jogando. Recua a bola no Léo Jardim ou no João Vitor. Bico pra frente. Perde a bola. Volta pro controle do adversário. Já vem o adversário pra amassar o time do Vasco. É um absurdo, irmão. É um absurdo. Não tem uma jogada trabalhada. Não tem um mecanismo pro time sair de trás. Tentativa do Piton, que o René salva, né? A bola sobraria pro Ryan, ele conseguiu tirar, muito providencial. Mas o que eu falei com vocês, Vasco é o time de uma nota só, né? Tentativa de cruzamento o tempo todo. Mais uma tentativa de cruzamento, e aí o Hugo Moura perde o gol. Provavelmente o Verratti faria o gol, depois o Hugo Moura perde, não consegue chutar, não consegue finalizar. Mas vai entender como é que o Hugo Moura agora foi virar reserva do Galdames, né? Era uma bola muito boa do Coutinho pro Verratti. E eu sei que tem muitos questionamentos sobre o Felipe Coutinho, mas é inegável que quando ele entra em campo, o Vasco consegue prender mais a bola no campo de ataque e criar alguma coisa, algum perigo maior contra o gol do Internacional. Que salvada também ele do zagueiro do Inter, né? Senão o Verratti fatalmente faria o gol e tinha condição legal. E o Hugo Moura não conseguiu bater na direção do gol. Tentativa do Emerson Rodrigues por pouco também. O Verratti não consegue chegar na bola. Olha aí. Passou muito rápida. E aí teve esse lance, né? Que o Coutinho tentou encobrir. Eu acho que era pra ele ter batido com força nesse lance. Não ter tentado encobrir. É um lance muito rápido. O goleiro tava fora do gol. O lance aí com o Verratti. O Verratti se embola nas próprias pernas, né? Poderia ter feito gol nesse lance. Foi isso. Derrota do Vasco, rapaziada. O mais triste é quando você vai perdendo a raiva e ficando só com a tristeza e com o desânimo. E é assim que eu tô com o Vasco ultimamente. Você não vê uma expectativa de melhora para a próxima temporada. Você não vê uma expectativa de melhora para o próximo jogo. Vamos pegar o Corinthians lá em Itaquera. Você tá esperançoso com a vitória? Eu não tô esperançoso com a vitória. Eu não acho que o Vasco vai ter capacidade lá de vencer o Corinthians. Infelizmente, pelo futebol que a gente vem praticando, pelo futebol que a gente tá jogando. Eu vou torcer, eu vou acreditar porque eu sou torcedor. Mas, sabe, você nem fica com raiva por ficar xingando o jogador, o treinador. Você só fica com aquela tristeza, com aquela mágoa, com aquela angústia que o time vem passando pro torcedor ano após ano. Muito triste a situação do Vasco. É muito triste o que o Vasco faz com o seu torcedor. Muito.